Muito bem, pessoal. Vamos começar a falar então aqui sobre documentos XML bem formados. Então, olha só, para que possa ser manipulado como uma árvore, um documento precisa ser bem formado. Documentos que não são bem formados não são documentos XML. Documentos bem formados obedecem às regras de construção de documentos XML genéricos. Essas regras incluem ter um e apenas um elemento raiz, valores dos atributos estarem entre aspas ou apóstrofes, atributos que não se repetirem, todos os elementos terem etiqueta de fechamento, terem sinal de fechamento e os elementos estarem corretamente alinhados, que a gente já tinha comentado. Além disso, ele também precisa, um documento bem construído, pode não ser válido, então são coisas diferentes, de um documento bem formado, bem construído, para um documento válido em determinada aplicação. A aplicação típica pode esperar que elementos façam parte de um vocabulário limitado, certos atributos tenham valores e tipos definidos, elementos sejam organizados de acordo com uma determinada estrutura hierárquica. É preciso especificar a linguagem, um esquema, modelo que descreve todos os elementos, atributos, entidades, suas relações e tipos de dados. Um documento XML é considerado válido em relação a um esquema se obedecer todas as suas regras. E nesse caso aqui, quando a gente vai fazer a validação dos documentos, a gente sabe que um esquema é essencial para que haja comunicação por meio de documentos XML. Pode ser estabelecido informalmente, via software, ou fazer o uso formal permite a validação usando ferramentas genéricas de manipulação de XML. Então aqui a gente tem dois tipos de esquemas aqui, que é o DTD e o X-esquema. O DTD como característica simples, mas não é XML, não suporta namespaces e é limitado quanto aos tipos de dados. O X-esquema, é XML, porém mais complexo, suporta namespaces e permite definição de tipos. Aqui a gente vai estudar os DTDs, as DTDs. Então é uma linguagem, um esquema original para XML, um mecanismo para descrever a estrutura dos documentos. É a definição de quais elementos podem aparecer no documento, bem como o número de ocorrência e a ordem desses elementos. Não é um XML. E exige o conhecimento de um novo conjunto simbólico além do XML. Tem uma gramática regular proprietária, definição recursiva do modelo de conteúdo de elementos, Então a gente vai ver isso aqui, como que a gente vai mostrar a aparição desses elementos. Modelo de conteúdo de um elemento XML pode ser formado por sequência ordenada de subelementos, alternativa de subelementos e também de conteúdo, escolha, algumas restrições de valor para elementos simples e atributos. Então tudo isso aí são regras que a gente vai definir na nossa DTD. A definição de uma DTD pode ser feita no próprio documento, que a gente chama de DTD interna, ou fora dele, uma DTD externa, com um arquivo externo, ou ainda mesclar as duas possibilidades, uma parte interna e outra externa. Se a DTD é declarada dentro do arquivo XML, ela deve ser acondicionada dentro da definição do doctype. Então a definição de uma DTD interna é feita dentro do colchete da marcação doctype. Então aqui eu tenho um exemplo, da doctype, nome do elemento raiz, e aqui é a definição dos elementos. Então aqui é o exemplo de como que eu faço isso. E aqui eu tenho, tenho o doctype, tenho o elemento raiz que é a aula. Então tá aqui aula, meu elemento raiz, tá vendo? E aqui eu tenho mostrando o que tem dentro de aula, A aula dentro dela tem introdução, então tá aqui introdução. Dentro de introdução eu tenho texto, então está aqui texto dentro de introdução. E dentro de texto eu vou ter um valor aqui do tipo PCData, que a gente vai ver daqui a pouco. Então olha só, tem um outro exemplo aqui
de um XML que tem uma DTD interna, né? Eu tenho o elemento aqui raiz, que eu já disse que é a raiz, que é o note. Dentro do note eu vou ter os elementos to, from, reading e body, né? E aqui eu vou mostrar o que tem dentro de cada elemento. Então olha só, doctype note define que o elemento raiz do documento é note. Element note define que o elemento note deve ter os 4 elementos to, from, heading, body. Element to define que o elemento to vai ser do tipo pcdata. Aqui a mesma coisa para o from, a mesma coisa para o read e a mesma coisa para o body, tá? Então essa é a definição aqui, a DTD está definindo quem é o elemento raiz, as ordens que os outros elementos vão aparecer e qual vai ser o valor dentro desses elementos aqui, tá? Como que eu faço isso numa DTD externa? Faz-se através de a referência de um arquivo DTD. Então olha só, a palavra system define que a DTD é externa ao documento e está definida em um arquivo. Diferente daqui, que eu faço doctype o nome do elemento raiz só, aqui eu faço doctype, nome do elemento raiz, a palavra system e o nome do arquivo DTD externo, né? Então aqui no arquivo DTD externo, eu vou ter essa informação aqui. Então esse também é um exemplo que está no livro texto de vocês, que é bacana de vocês fazerem. Então olha só, tem uma diferenciação, o exemplo, né? De uma definição interna e uma definição externa do DTD. Então aqui é feito tudo dentro do documento. E aqui eu faço linkando o documento externo com a extensão .dtd. Definição de tipo de elementos. Então olha só, os elementos são componentes fundamentais de um documento XML. Eles são definidos em uma DTD por meio da definição do tipo de elemento. Então como que é a sintaxe? Exclamação element, todo em maiúsculo, né? O nome do elemento. E aqui entre parênteses o conteúdo do elemento. O que vai ter, né? Por exemplo, aqui dentro, nesse exemplo aqui eu tenho um elemento chamado aula e dentro dele eu tenho outro elemento chamado introdução, né? Introducal. O conteúdo de um elemento pode ser um ou mais elementos, dados analisáveis pelo processador, vazio, misto ou qualquer conteúdo. Então, ó, dado analisável, PC data, né? Jogo da velha PC data. Conteúdo do tipo elemento é o nome do próprio elemento. Conteúdo vazio, empty. Conteúdo misto, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui um exemplo que tem um elemento e também ele pode ter um conteúdo analisável, né? E eu tenho aqui um pipe, né? Aquela barrinha vertical dizendo que eu posso ter qualquer um desses dois. Ou conteúdo livre com a palavrinha any. Entidades, né? A gente também já tinha visto um pouco sobre essas entidades, né? Então alguns caracteres têm um significado especial XML, como sinal de menor, né? Que define início de uma tag. Então a maioria de vocês conhece entidade de HTML, jogo da e-comercial NBSP, né? Ponto e vírgula, entidade de espaço sem quebra. É usado em HTML para inserir um espaço extra em um documento. Entidades são expandidas quando o documento é analisado por um analisador XML. As seguintes entidades são pré-definidas em XML, então são aquelas que a gente já tinha visto, né? PC Data, então o que quer dizer isso aí, né? Parsed Character Data, né? Então assim, significa dados de caractere que são analisados. Pense nos dados de caractere como texto encontrado entre a tag de início e a tag final de um elemento XML. PCData é um texto que será analisado por um parser, diferente do CData, né? O CData a gente pedia para ele não analisar, no PCData é o contrário, então ele analisa isso. Então o texto será examinado pelo analisador para entidades e marcação. Tags dentro do texto serão tratados como marcação e as entidades serão expandidas.
No entanto, dados de caracteres analisados não devem conter e-comercial, maior, menor, eles precisam ser representados pelas entidades, né? Então foi isso que a gente viu naquele exemplo que a gente mostrou lá da execução do nosso documento XML. Então o que vai acontecer? Sempre quando eu tiver um PC Data, é preciso lembrar que o analisador vai verificar tudo que tiver ali dentro. Elementos vazios. Elementos vazios são declarados com a palavra-chave de categoria empty, né? Então eu tenho aqui, ó, um exemplo aqui, element br empty, né? E aqui está lá o nosso elemento br, que é um elemento vazio. Elementos com PC Data. Elementos somente com dados de caracteres analisados são declarados com PC Data entre parênteses. Então mostra aqui como que é feito, né? E aqui mostra um exemplo. Tem um elemento chamado from e eu estou dizendo que o conteúdo dele vai ser todo analisado, né? Por isso que ele é PC Data. Elementos com conteúdo livre, né? Então eu utilizo essa palavra de categoria N, né? Palavra N, e podem conter qualquer combinação de dados analisáveis, né? Então aqui no exemplo eu tenho o elemento note que vai receber um conteúdo livre. Elementos com filhos, né? Elementos com um ou mais filhos são declarados com o nome dos elementos filho entre parênteses. Então aqui repete o exemplo do elemento note, que vai ter como filhos os elementos to, from, ready e body, né? Então todos eles são filhos. Quando os filhos são declarados em uma sequência separado por vírgula, os filhos devem aparecer na mesma sequência do documento. Então é importante que eles apareçam dentro do documento dessa forma: to, depois o from, depois o ready e depois o body. Em uma declaração completa, os filhos também devem ser declarados, e os filhos também podem ter filhos. A declaração do elemento note é essa aqui, né? Então aqui eu tenho a declaração completa do elemento note. E aqui eu tenho um exemplo de documento XML com DTD. Esse exemplo também está lá no livro-texto de vocês. E é bem interessante que vocês façam esse exemplo aí, vejam executando, digitem o exemplo para vocês fazerem o teste e veem o documento XML de vocês.